19 de abril de 2020, domingo, data reservada em vários países americanos e principalmente aqui no Brasil para refletirmos sobre os valores culturais, as muitas línguas, o artesanato, os saberes e tantos outros bens materiais e imateriais dos povos indígenas. Dadas as constantes condições sociais e de saúde, a população indígena é considerada uma das mais vulneráveis e com maior risco de se infectar pelo novo coronavírus. Para a gente entender um pouco sobre o quadro geral desta situação que é muito preocupante, recebo por telefone o professor Estivan Varga, do Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Maranhão. Eu sou Marcos Belfort e este é o Cidade Universitária Entrevista e começa agora. Cidade Universitária Entrevista. Olá, professor, seja bem-vindo ao nosso programa e obrigado também por nos atender. Olá, Marcos e ouvintes, é um prazer estar aqui participando, prazer e uma honra, né? Estar participando aqui do programa com vocês. Professor, no último dia 28 de março, o Núcleo de Extensão em Pesquisa com Populações e Comunidades Rurais, Negras, Quilombolas e Indígenas, o NURUNI, cuja coordenação é sua, lançou uma nota sobre a situação de indígenas frente à Covid-19. Consta no texto que as medidas de isolamento necessitam ajustes ainda mais específicos quando aplicadas a comunidades indígenas. Quais ajustes seriam? No Maranhão, nós temos grupos indígenas nas mais diversas situações de contato com a nossa sociedade. E como se sabe, em comunidades indígenas, especialmente, o perfil epidemiológico está diretamente condicionado pelo processo do contato e pelas várias etapas do contato. Então é conhecido, bastante conhecido isso na literatura, inclusive, que são basicamente 3 grandes etapas da chamada transição epidemiológica em comunidades indígenas. Então os grupos mais isolados geralmente são devastados por viroses de rápida disseminação, não é? Pode ser resfriado, conjuntivite. Os Kaapor, por exemplo, foram devastados por um surto de, agora não lembro se foi sarampo ou varíola, que, enfim, foi fatal para os Kaapor no começo aí do século passado, não é? Então, esses grupos indígenas de contato mais recente geralmente são devastados por essas viroses de rápida disseminação. Então, em relação a esses, a gente precisa tomar muito cuidado, porque do ponto de vista imunológico são os mais vulneráveis. No Maranhão, os povos indígenas ainda isolados, nós temos povos indígenas ainda isolados ou de contato muito recente. O exemplo mais claro é o dos Auá, que por sua vez também se dividem em grupos em etapas diferentes de contato com a nossa sociedade. Então, os Auá mais isolados estão no interior da terra indígena Araribóia. É um grupo bem grande, são dos mais isolados e sob o maior risco de confronto com madeireiros. E, por outro lado, nós temos Auá já mais fixados ou sedentarizados, residindo próximos a postos da FUNAI, na terra indígena Caru, né? Terra indígena Alto Turiaçu também. Então, estes Auá já estariam em fases diferentes. Mesmo entre os Auá, nós temos grupos em situações diferentes da transição epidemiológica. Então, no Maranhão, nós temos 12 povos indígenas de etnias diferentes, né? Nas mais diversas situações da transição epidemiológica entre si. Situações muito diversas. Então, por exemplo, a gente exemplificou com o caso dos Auá, povos de recente contato, mas, por exemplo, os Guajajara, que são um povo indígena talvez de contato mais antigo no Maranhão, né? Os Guajajara, algumas comunidades, dentre as comunidades Guajajara do Maranhão, né, já se encontram na fase mais avançada da transição epidemiológica, onde se fazem prevalentes e relativamente frequentes nosologias, doenças, como a gente chama de, né, obesidade, por exemplo, hipertensão arterial, doenças derivadas já de uma profunda transformação nos hábitos alimentares, a introdução do açúcar,
das farinhas refinadas, não é? Dos enlatados. Então, isso é o que a gente chama de transição epidemiológica, e isso é muito marcante, muito forte entre comunidades indígenas. Para cada caso é necessário pensar uma estratégia diferente. São intensidades, rotinas de contatos diferentes, rotinas de contato diferentes com a nossa sociedade. Para cada uma delas, será necessário pensar estratégias específicas dentro dessa grande estratégia que é, de fato, o isolamento, né? Não resta dúvida que o isolamento horizontal, por hora, é o mais eficaz em relação à pandemia de Covid-19. Professor, apenas se refugiar na mata densa para se proteger do avanço do coronavírus no Brasil resolve? Não, não resolve, né? Mas se refugiar na mata, que é, em grande medida, a estratégia predominante dos Auá mais isolados, que são os povos indígenas mais isolados do Maranhão, e ainda considerados um dos últimos povos nômades do mundo, né? Mas se refugiar na mata implica em manter distância, não só em relação às doenças da nossa sociedade, como a várias outros instrumentos, pragas, tecnologias, formas de viver predominantes em nossa sociedade. Claro que isso traz repercussões também no que se refere ao avanço da pandemia do corona, né? E isso precisa ser respeitado. É fundamental que nós respeitemos isso, que as instituições do Estado respeitem isso, que façam valer esse direito dos Auá, né, em sua opção por esse modo de vida, tá certo? Enfim, que se garanta a continuidade das ações específicas que já vêm sendo executadas para a proteção dos Auá. Nós temos muito receio que, com o atual governo, todas essas ações sejam desmanteladas, a exemplo do que já vem acontecendo no IBAMA, por exemplo. O senhor tem conhecimento das ações já realizadas pelas autoridades federais sobre essa crise para esse nosso caso em específico? Sim, a gente vem acompanhando, não é? Por exemplo, esse embate mais recente do ministro da Saúde, de sua equipe, do ministro, ex-ministro, né, já demissionado, do ex-ministro da Saúde Mandetta e sua equipe com o próprio governo federal. De alguma maneira, o Ministério da Saúde, coerentemente com as evidências científicas, com o estado atual da arte, dos conhecimentos disponíveis sobre o corona, mais especificamente dos conhecimentos disponíveis na clínica médica, na virologia, epidemiologia, etc., etc., de alguma maneira o Ministério da Saúde se mexeu, sim. Daí, inclusive, a crise com a presidência da República, que culminou na demissão do ministro Mandetta. Então, do ponto de vista da saúde, nós temos visto iniciativas. Eu acho que é cedo a gente ainda para a gente avaliar a eficácia, a eficiência dessas iniciativas todas, não é? Mas eu sou testemunha de que o Ministério da Saúde, e mais especificamente a Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI, tem se mexido, sim, tem buscado atuar. Eu represento a UFMA, eu sou o representante titular da UFMA no Conselho Distrital de Saúde Indígena do Distrito Sanitário Especial Indígena do Maranhão. E na última reunião, o grande assunto foi, de fato, a pandemia da Covid, né? Embora nós tenhamos ido, inclusive, para a reunião que se realizou em Imperatriz ainda antes das medidas de isolamento. Então, eu sou testemunha que, pelo menos no âmbito do Ministério da Saúde, ações têm sido implementadas, sim, ou vem se tentando implementar ações. O que a gente está vendo é o pessoal dando cabeçada lá em Brasília. Agora, no que se refere ao Ministério da Família, Mulher, que envolve inclusive povos tradicionais, no qual está locado, no caso a FUNAI, aí a situação é muito diferente, né? Então a ministra Damares, de fato, tem deixado a desejar no que se refere a iniciativas de seu alcance, né? A FUNAI atravessa problemas muito
graves, né? O que repercute diretamente nos serviços de proteção que ela deve prestar em relação aos povos indígenas, mais especificamente no caso dos Auá, aqui no Maranhão, para os quais esse serviço é absolutamente essencial. No caso dos Auá, que são os mais vulneráveis. Agora, nós temos assistido uma onda de assassinatos de lideranças indígenas no Maranhão. E é objetivo, isso é muito claro, que isso recrudesceu a partir do final de 2018, né? Ainda antes da posse da presidência da República, nós notamos um recrudescimento da violência e contra lideranças indígenas no interior do estado do Maranhão. Recentemente tivemos a notícia aí do assassinato do Zezico Guajajara, né? Lamentamos profundamente. Para a gente entender um pouco sobre o quadro geral da situação de povos indígenas aqui no Maranhão frente ao novo coronavírus, eu recebo aqui no Cidade Universitária Entrevista por telefone o professor Istvan Varga, do Departamento de Sociologia e Antropologia da UFMA. Professor, e quanto às medidas adotadas pelo governo maranhense, o senhor pode fazer algum breve comentário? Eu só tenho elogios a fazer até esse momento, não é? Eu acho que o governo tem sido assertivo, o governo tem tomado iniciativa e nos premiou com esse espetáculo que foi a façanha, essa odisseia que foi a façanha da compra dos respiradores. Eu quero aqui apresentar meus cumprimentos ao governador do estado. A gente fica orgulhoso, eu posso dizer que eu me sinto orgulhoso de ser maranhense, eu me considero maranhense, já moro aqui desde 95, então é uma cidadania por opção. Então me orgulho dessa cidadania maranhense, especialmente nesse momento aqui no governo do estado, né? Acho que demos um show aí para o Brasil, de fato. Parabéns, governador Flávio Dino. Eu quero retomar o assunto da nota lançada pelo Núcleo de Extensão em Pesquisa com Populações e Comunidades Rurais, Negras, Quilombolas e Indígenas, o Nuruni, se o senhor não se importa, claro. Bom, eu queria que o senhor explicasse o que significa o trecho que diz abolir definitivamente prática do bloqueio do acesso aos dados de saúde do subsistema, o SIASI, Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena. Nessa nota, nós mencionamos que seria urgentíssimo a abolição do bloqueio do acesso aos dados de saúde do subsistema de atenção à saúde indígena. Então, porque esse subsistema de atenção à saúde indígena, por que subsistema? Porque ele é um sistema acoplado ao SUS, não é independente do SUS, ele está dentro do SUS. Mas tem estrutura, dinâmicas próprias, não é? Tem fluxo de informação, tudo muito específico, por isso é chamado de subsistema. Por motivos não bem explicados ainda, até o momento, o acesso ao sistema de informações sobre saúde indígena, chamado Sistema de Informação de Atenção à Saúde Indígena, o SIASI, não é de acesso franqueado a qualquer pesquisador, a qualquer cidadão, ou, por exemplo, a qualquer gestor do SUS, estadual, municipal, à diferença das demais informações do SUS. As demais informações do SUS estão franqueadas aos cidadãos, aos pesquisadores, aos demais gestores. Por que isso não acontece com as informações sobre saúde indígena? Isso é um mistério, claro que esse mistério certamente tem explicações técnicas, muito provavelmente políticas, inclusive, não é? Mas o advento da pandemia da Covid-19 impõe a quebra desse bloqueio. Então, a gente recomenda, insiste, chama atenção para o fato, para a necessidade de que, quer dizer, a emergência da pandemia estimule o gestor, o atual gestor da Secretaria Especial de Saúde Indígena, né, a acabar, abolir definitivamente essa prática, esse bloqueio do sistema de informação em saúde indígena para os demais pesquisadores e gestores da saúde no país. Não há qualquer justificativa técnica plausível para isso. E para a gente terminar a nossa conversa aqui no Cidade Universitária Entrevista, queria que o senhor falasse um pouco sobre algumas das medidas sugeridas pelo Nuruni.
Bom, o nosso é um núcleo de extensão e pesquisa, como o próprio nome já diz, vinculado a um programa de pós-graduação da UFMA. E ao nosso núcleo, é um núcleo vinculado a um programa de pós-graduação na UFMA, a maioria dos núcleos são vinculados a departamentos. Esse está vinculado a um programa de pós que é interdisciplinar. Então, o nosso núcleo também é interdisciplinar e interinstitucional, inclusive. A gente conta com o privilégio da participação de profissionais, inclusive de outras instituições, da UEMA, do Ministério da Saúde, em posições importantes na coordenação do nosso núcleo. O que nós temos feito enquanto núcleo? Basicamente, temos tocado vários projetos coordenados por integrantes do nosso núcleo, projetos de extensão e pesquisa, vários, vêm sendo realizados ao longo dos anos, boa parte com financiamento FAPEMA, fica aqui o nosso agradecimento público à FAPEMA, mas nesse momento, com as medidas de isolamento, né, e de trabalho remoto, nós não temos podido ir a campo, então nós não temos podido realizar as ações previstas nos projetos ainda em andamento. Mas na prática, as próprias comunidades com quem a gente vem trabalhando ultimamente, isso é muito bonito ver, na prática elas têm tomado iniciativa e estão se organizando em grupos de discussão pelo WhatsApp. Interessante porque o telefone celular é uma realidade já no interior do Maranhão, né? Claro que em muitas comunidades ainda não se pega, não tem sinal, mas enfim, ele de fato provocou uma revolução nas comunicações e eu já participo de vários grupos de discussão de movimentos e comunidades quilombola, grupos de discussão organizados para enfrentamento da pandemia da Covid, troca de informações, orientações. Então isso é muito alentador, isso nos dá esperança, né? Que a criatividade do povo brasileiro, do povo maranhense continua viva e certamente vai mostrar seus frutos durante essa pandemia. Uma das medidas que a gente já tem recomendado em todos esses grupos é a confecção de máscaras de pano, de tecido mesmo. Isso pode ser providenciado nas próprias comunidades. É uma medida simples, bastante barata, não se precisa esperar a iniciativa do governo para que cheguem as máscaras, enquanto o governo não disponibiliza máscara em grande volume, nós temos recomendado que as próprias comunidades providenciem essas máscaras com pedaços de tecido que disponham, não é? Bem lavadinho, bem limpo, improvisem essas máscaras mesmo, não é? Porque, embora elas não sejam capazes de controlar propriamente a epidemia, elas reduzem muito a velocidade da transmissão, que é o crítico nesse momento. Nós estamos tomando todas essas medidas de isolamento para evitar o colapso do sistema de saúde. E usar máscaras faciais quando em ambiente público ou na vigência de pessoas, vizinhos, pessoas da família com gripe, é uma providência simples e muito eficaz para diminuir a velocidade da transmissão e garantir que a gente consiga fazer essa transição epidemiológica e também por essa pandemia. Professor, tem alguma consideração final ou mensagem que o senhor queira deixar para nós? Fique à vontade, por favor. Bem, minhas considerações finais são otimistas. Eu sou uma pessoa otimista, de modo geral. Eu acho que nós vamos sair dessas, né? Dessas crises, porque o Brasil passa. Vamos sair fortalecidos, vamos sair amadurecidos, mais sábios, mais coesos, mais consequentes, mais inteligentes, assim espero. Um grande abraço a todos. Eu agradeço muito a participação do professor Istvan Varga, coordenador do Núcleo de Extensão e Pesquisa com Populações e Comunidades Rurais, Negras, Quilombolas e Indígenas, Nuruni, pelas luzes sobre a situação de povos indígenas aqui no Maranhão frente ao novo coronavírus. Eu sou Marcos Belfort e a gente se encontra no próximo Cidade Universitária Entrevista. Você ouviu
Cidade Universitária Entrevista, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.